Então vamos lá, pessoal, trabalhar racionalização. Então a gente vai começar com um exemplo dessa forma: 5 sobre raiz quadrada de 3. A gente tem o termo aqui embaixo, a gente chama ele de termo racionalizante, tá bom? É o camarada que eu quero que ele faça o papel de sumir a raiz, é ele que vai ser o nosso principal ator, digamos assim. Então, para a gente fazer com que ele desapareça, pessoal, a gente precisa entender primeiro uma coisa. Perceba, quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente tem um número aqui dentro com o expoente. Nesse caso aqui eu vou dizer o A, pode ser qualquer número que você queira, tá bom? Exceto o zero. Pode ser, por exemplo, o 2. Toda vez que a gente multiplica esse camarada por um igual a ele, a gente vai ter uma base que vai estar se repetindo duas vezes, ou seja, a gente vai ter uma raiz e o número aqui elevado a 2. Professor, mas por que 2? Perceba, eu tenho um expoente 1 e outro expoente 1. Regrinha da potência, pessoal, repete a base, soma os dois expoentes, ambos são 1, aqui eu somei e deu 2. Nota, quando não tem um índice é raiz quadrada, que é como se tivesse um 2 aqui. E a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, pessoal, é ele mesmo, é como se cancelasse. Isso aqui é A. Então, para mim multiplicar aqui por raiz de 2, a gente vai obter o que? Raiz quadrada de 2 elevado a 2. É como se cancelasse a raiz aqui. Isso é 2. Voltando aqui para a nossa racionalização, a gente vai multiplicar esse camarada aqui por raiz quadrada de 3. Só que se eu coloco aqui ele embaixo, eu também vou colocar ele em cima. Porque essa divisão aqui é 1, tá bom? A gente dividir raiz de 3 por raiz de 3 é 1. Então, veja, quando a gente multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente vai obter aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. A gente pode ir até direto, mas vamos fazer o processo lento. E aqui em cima a gente vai multiplicar, lembra de fração? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes raiz de 3. Certo? Lembra, aqui embaixo vai ser igual, eu só estou continuando aqui embaixo, tá bom? 5 raiz de 3 eu vou repetir. Fica 5 raiz de 3. Embaixo, nota que é como se cancelasse, igual eu fiz isso aqui, certo? Mesmo índice, mesmo expoente, fica só 3. Resultado final aqui. Ah, professor, e se eu fizesse 3 ao quadrado e resolvesse dar 9? A gente ia recair aqui também, tá bom? Agora eu vou fazer um exemplo com a raiz cúbica, por exemplo. Eu tenho 3 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 5, não, a 2 mesmos, viu? Perceba, se a gente colocar o mesmo número que tem aqui, quando a gente for fazer a multiplicação dessa base aqui, a gente vai passar desse índice. A gente vai ter, se eu colocar 2 elevado a 2, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 2 elevado a 4, que vai ser diferente do meu índice. Então eu vou colocar o meu expoente aqui, o número que falta para me completar o 3, o mesmo índice da raiz, ou seja, o 1. Então, se eu coloquei esse número embaixo, também vou colocar ele aqui em cima, raiz cúbica, mesma coisa. Vai ficar igual, Nota, repete aqui a raiz, nosso índice, raiz cúbica. De quem, Repete a base, potência, multiplicação de potências, Minha base repete a base, que é 2, e somos os expoentes, já que é a multiplicação. 2 vezes 1, 3. Nota que a gente já tem aqui o mesmo índice. E a parte de cima, a gente vai só repetir. 2 elevado a 1. Tá bom? Isso vai ser igual
a 3, ó, vou reescrever a parte de cima, a gente não vai mudar nada aqui. O expoente 1, tanto faz eu colocar como não, tá bom? Sobre quem, ó, é como se cancelasse essa raiz, simplesmente o 2. Terminou aqui, tá certo? Então é isso, pessoal, tá bom? Sempre equilibre os índices, que é o que vai nos ajudar aqui, ok? Espero que esses dois exemplos tenham sido úteis para você, tá bom?